Muito boa noite, amáveis amigos presentes e todos os que estão em diferentes lugares através do satélite Amazonas ou da internet, e a todos os ministros presentes e também os que estão em outras nações. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, seja sobre todos vocês e sobre mim também, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para essa ocasião, leiamos no Evangelho segundo São Mateus, Evangelho segundo São Lucas, corrijo, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 21, versículo 25 ao 36. E disse Jesus Cristo da seguinte maneira: haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está perto. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e todas as árvores, quando já têm rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabeis que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará essa geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam sobre a face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais ávidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. Tempo de expectativa para a salvação ou para juízo. Ou seja, tempo de expectativa para a salvação ou para a condenação. Podem se sentar. Queiram ter a bondade. Nesta passagem que nós lemos, nós encontramos uma profecia correspondente ao tempo final. É uma passagem profética que estará se cumprindo no tempo final. E nós já estivemos vendo terremotos em diferentes lugares, maremotos, tsunamis e grande expectação na terra, as pessoas desmaiando pelo temor, da expectativa dos que esperam, estão à expectativa, esperando coisas terríveis que vão acontecer ao ver que maremotos, tsunamis, terremotos e todas estas coisas estão acontecendo, e o aquecimento global causando os problemas do derretimento das calotas polares, o qual aumenta o nível dos mares e consequentemente vai trazer problemas às costas de todas as nações.
Muitas costas vão desaparecer com seus habitantes por causa destes problemas de aquecimento global. Cada dia vai aumentando cada um desses problemas que estão surgindo por causa do aquecimento global. E não somente estiveram ocorrendo problemas na natureza, mas também no céu. Não somente a natureza do planeta Terra, mas no céu também, nos planetas, nas galáxias. Todas as pessoas têm estas coisas em uma situação difícil, como angústias. E vendo que cada dia se torna mais claro que o que chamam de discos voadores, OVNIs, ou outras coisas, carros de fogo, são seres de outra dimensão, os quais têm corpos de outra dimensão. E isso era comum lá no tempo dos profetas, dos juízes. Para o povo hebreu isso é comum, porque através de toda a Bíblia encontramos anjos, querubins, serafins, arcanjos, encontramos carros de fogo, e um carro de fogo foi o profeta Elias. Em um carro de fogo foi o profeta Elias. A lei para o povo hebreu no Monte Sinai foi dada por comissão de anjos. Vem, tudo isso é normal para o povo hebreu, mas para os gentios é talvez algo novo, mas é algo bíblico. Há diferentes dimensões e nós estamos vivendo, ocupando esta dimensão terrena, na qual estamos vivendo. As dimensões de luz, tempo e matéria estão nestas três dimensões. Nós existimos, mas tem a quarta dimensão, que é a dimensão das ondas, onde estão as ondas das radioemissoras, das televisões e assim por diante, e também as comunicação por satélite. E todas estas comunicações se movem nesta quarta dimensão, que está apenas sendo descoberta pelo ser humano. Como será quando se conhecer bem essa quarta dimensão, a dimensão das ondas? Tem outra dimensão também, a quinta dimensão, a qual ninguém queria ir, ninguém gostaria de ir. É a dimensão onde vão as pessoas que não têm Cristo, os pecadores. Quando morrem, vão para outro mundo, para outra dimensão, não vão com seu corpo físico, porque o corpo físico é o que morre. Mas porquanto o ser humano é alma, espírito e corpo, pois perdeu o corpo, mas continua vivendo, existindo em alma e espírito. E em alma e espírito vai a quinta dimensão, se não for um crente. Depois, essa dimensão também é chamada o inferno. Lembrem a parábola que Cristo deu sobre o homem rico e Lázaro? O homem rico foi para o inferno e Lázaro foi para o paraíso, para o seio de Abraão, que era chamado paraíso naquele tempo, ou seio de Abraão. Desde a morte de Cristo e ressurreição, Ele tirou dali a todos os crentes que estavam lá, Abraão, Isaac, Jacó e os profetas, todos os crentes do Antigo Testamento os levou para o céu. E agora os ressuscitou. Por isso diz a Escritura que quando Cristo ressuscitou, apareceram com Ele na terra, apareceram muitas pessoas em Jerusalém. Depois foram com Cristo para o céu e já estão no céu, ressuscitados com corpos glorificados. Mas falta um grupo de pessoas que já tem essa promessa de uma ressurreição em corpos eternos e glorificados, se forem crentes em Cristo, nascidos de novo, os quais formam a igreja do Senhor Jesus Cristo.
E os que estiverem vivos nesse tempo que aconteça a ressurreição dos mortos em Cristo, em corpos glorificados, e os que estão vivos, crentes em Cristo, serão transformados. E depois, todos terão corpos eternos e glorificados, iguais ao corpo glorificado de Jesus Cristo e jovem, para toda a eternidade. São promessas para os crentes em Cristo exclusivamente. Não são promessas para os incrédulos. Para os incrédulos, há uma promessa de uma ressurreição em corpos outra vez, para serem julgados no juízo final. Essa é a promessa que há para os incrédulos, para os que não creem. E agora, os crentes em Cristo se morrem fisicamente, em espírito e alma, vão para o paraíso, outra dimensão, a dimensão dos anjos, uma dimensão onde nem estão trabalhando, nem se cansam, e nem tem problema de ter que madrugar para ir de manhã ao trabalho e pegar o trânsito tão pesado que tem todas as manhãs em todos os países, e o trânsito tão pesado que há à tarde quando retorna do trabalho em todos os países, e sobretudo em cada capital de cada país. Mas descansam de seus trabalhos quando vão ao paraíso os crentes em Cristo. Estão vivendo em corpos angelicais, porque um espírito é um corpo de outra dimensão. E agora, encontramos que também essa é a sexta dimensão. A sétima dimensão é a dimensão de Deus, onde Deus habita. Essa dimensão, onde está Cristo sentado no trono de Deus, lembrem que Jesus Cristo disse em São Lucas capítulo 19, versículo 11 em diante, ouvindo eles estas coisas, prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém e cuidavam de logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Cristo é descendente do rei Davi, é um homem nobre, é da realeza, da monarquia de Davi. E agora, da dinastia de Davi, é Jesus Cristo. Porque Maria é descendente do rei Davi e José, o seu pai adotivo, é também descendente do rei Davi. Portanto, Jesus é descendente do rei Davi segundo a carne. Por isso, em muitas ocasiões chamavam a ele: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Como filho de Davi, ele é rei, ele é príncipe herdeiro ao trono de Davi. Foi isso que disse o anjo Gabriel à Virgem Maria em São Lucas capítulo 1, versículos 30 ao 36. E para que tenham claro, podemos ler, para que tenhamos um quadro claro do tempo em que vivemos e de quem é Jesus Cristo. Diz no capítulo 1, versículos 30 em diante, falando deste evento, do aparecimento do anjo à Virgem Maria, diz: disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E agora quem é o herdeiro ao trono de Davi? Aqui diz o arcanjo Gabriel, ele diz: e darás à luz um filho e pôr-lhe-ás o nome de Jesus, este será grande, será chamado o Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Quem é o herdeiro do trono de Davi? O príncipe Jesus.
E agora, ele se sentará no trono de Davi e reinará para sempre. Agora, ele se foi ao céu para receber um reino. Que reino receberia no céu? O reino dos céus e da terra. Como filho de Deus, ele é herdeiro ao reino de Deus. Ele é herdeiro dos céus e da terra. É por isso que em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20 ao 21 diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se sente comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Aqui Cristo diz que se sentou com o Pai no trono de Deus. Então o Pai Celestial, no trono do Pai Celestial, no trono do céu, que é o trono de Deus, que governa sobre toda a criação. Neste trono é que Cristo se sentou, e por esta razão Cristo disse em São Mateus capítulo 28, versículo 16 ao 20: todo poder me foi dado no céu e na terra. Isso foi quando já tinha ressuscitado e apareceu aos seus discípulos em diferentes ocasiões. E disse também: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Como estaria? Em Espírito Santo. O anjo do pacto, o Espírito Santo, estaria no meio da sua igreja o tempo todo, até o fim do mundo. Portanto, ele está conosco no nosso tempo. Ele mesmo disse: eu estarei convosco todos os dias. Ele disse também: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Portanto, Jesus Cristo, em seu corpo físico glorificado, subiu ao céu e se sentou no trono celestial de Deus. Ele é o herdeiro a esse trono celestial, já se sentou nele. Agora falta que se sentem no trono de Davi, o trono terreno. E por isso diz: ao que venceu lhe darei que se sente comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai em seu trono. Cristo reclamará o trono terreno, o trono de Davi, porque pertence a ele. Ele é o herdeiro. E ele restaurará o reino de Davi e trará paz para Israel, para Jerusalém, e desde Jerusalém sairá para todo Israel e para todas as nações, porque ele é o príncipe de paz. Isaías capítulo 9, versículo 5 ao 7. Segundo Isaías, ele é o príncipe de paz e trará paz a Israel, trará paz a Jerusalém, trará paz ao Oriente Médio. Ele, essa é a esperança da humanidade para obter a paz, a família humana. Porque não tem outro príncipe de paz, tem só um, e o seu nome é Senhor Jesus Cristo. Ele é o Messias príncipe. Portanto, não tem forma na qual a humanidade obtenha a paz permanente, exceto através de Jesus Cristo, príncipe de paz. A humanidade, através de tratados entre nações, pode obter uma paz temporária, mas depois, com alguns problemas, rompem esses pactos e voltam a estar em problemas. E até mais, a Escritura diz que quando digam a paz e segurança, então virá repentina destruição. Isso está
no capítulo 5 de 1 de Tessalonicenses. Mas o apóstolo Paulo disse: mas vocês não estão em trevas para que aquele dia os tome como ladrão. Esta situação que virá sobre a raça humana de destruição repentina não vai tomar os filhos de Deus, os membros da igreja do Senhor Jesus Cristo, aqui na terra, porque vão ser transformados antes e vão ser levados, o que normalmente se conhece no meio do cristianismo como rapto ou arrebatamento da igreja, para ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. É por isso que em São Lucas, Cristo disse que quando virmos que acontecem todas estas coisas, esses sinais nos céus, nas estrelas, na lua, no sol, e na terra angústia dos homens, por causa do temor e a expectativa das coisas que sobrevirão sobre a terra, com temor ao som das ondas e do mar, com temor a todos esses problemas, maremotos, terremotos, tsunamis e assim por diante, porque cada dia os problemas na terra vão aumentando, e mais, sendo que cientificamente já se provou que vem um terremoto gigante, grande, que vai causar graves danos em todas as costas e, sobretudo, as costas de todo o continente americano e, certamente, as costas também do Japão, da China, da Rússia, de todos esses problemas, porque o problema vai ser muito grande para o Pacífico. O Mar Pacífico vai estar revoltado e vai surgir muitos tsunamis no Mar Pacífico que vão invadir as costas do continente americano, desde a parte norte até a parte sul. E também, certamente, o Japão, da China, da Rússia e de todos esses países. Estão também os problemas das usinas nucleares para produzir energia elétrica, e também estão os problemas das bombas atômicas, bombas nucleares, as quais, pelo aquecimento global, podem ter graves problemas, e também pelo aquecimento de nações contra nações, as guerras. Porque fizeram para quê? Para usá-las no caso de uma guerra na qual tenham necessidade de usá-las. E tem muitas, mas não se preocupem. Isso vai dar cumprimento à profecia que diz: eis que vem o dia ardente como uma fornalha, o dia do Senhor ardente como uma fornalha, e todos os soberbos e todos os que fazem maldade serão estopa, restolho, e aquele dia que virá os abrasará, os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Malaquias capítulo 4, versículo 1 em diante. Mas diz: mas para vós que temem o meu nome, nascerá o sol de justiça. Nascer o sol de justiça é a vinda do Senhor, porque ele vem como o sol de justiça. E agora temos a promessa de bênção para os crentes em Cristo, e também promessa de bênção para o povo hebreu, embora vai passar por uma etapa muito, mas muito difícil. Esse é um tempo de expectativa, de espera, de estarmos atentos para a salvação, não somente para quando se chama à frente para receber a Cristo, mas também para a parte de salvação de nossa transformação.
Essa é uma parte muito importante, onde vai surgir uma transformação nos corpos dos crentes vivos quando os mortos em Cristo ressuscitem em corpos glorificados. E então todos serão iguais a Jesus Cristo, imortais, jovens por toda a eternidade. Nunca mais terão problema de que seus corpos ficarão velhos. Nunca mais terão problema ou as preocupações que se tem nesses tempos. Portanto, essas pessoas se tornarão, vão ser o gabinete do Messias, do gabinete do reino do Messias, da ordem da realeza, do reino, são reis. Tem a categoria mais alta do reino, junto com o Senhor, porque Ele é o Rei dos Reis. E enquanto aqui Cristo é o sumo sacerdote que está fazendo intercessão no céu, no templo celestial, segundo a ordem de Melquisedeque, porque ele é Melquisedeque, que se fez carne, se fez homem no meio da raça humana. Antes aparecia na forma de um anjo, porque é um corpo angelical, mas depois se vestiu de carne humana e foi conhecido pelo nome de Jesus. Por isso orava a Deus, pedia a Deus, e Deus lhes respondia, porque é o sumo sacerdote do templo celestial. Por isso ele podia dizer, antes que Abraão fosse, eu sou. São João capítulo 8, versículo 56 ao 58. Ele está vivo. Ele está sentado no trono de Deus no céu. Todo o poder foi dado a Ele no céu e na terra. Através dele, Deus governa toda a criação. Ele é criador e sustentador de toda a criação. Por isso a Escritura diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, mas as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, o qual se chamava João. Este veio para dar testemunho, veio dando testemunho da luz, mas ele não era a luz. Isso tudo fala São João, capítulo 1, versículos 1 ao 14, e diz: aquela luz verdadeira que ilumina todo homem veio a este mundo, e no mundo estava, e o mundo por ele foi feito, mas o mundo não o conheceu. São João capítulo 1, versículo 9. E depois diz, veio para os seus, ou seja, o povo hebreu, e os seus não o receberam. Mas aos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhe poder de ser feitos filhos de Deus, os quais não são gerados da carne, do sangue, nem do varão, mas de Deus. Falando do Espírito Santo que produz nessas pessoas o novo nascimento. E depois continua sendo aquele Verbo feito carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. São João capítulo 1, versículo 14. Assim que vejam quem é Jesus Cristo. É o Verbo, o anjo do pacto, o Espírito Santo, encarnado no meio da raça humana, vestido de um corpo de carne que se criou no ventre da Virgem Maria. Simples assim, para que todos possam entender. E agora é Jesus Cristo quem fez grandes promessas de grandes bênçãos. Por exemplo, ele disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas o que não crê, pois será condenado. São Marcos capítulo 16, versículo 15 ao 16.
Portanto, tem uma grande bênção para os seres humanos, a qual se proclama, se dá a conhecer através da pregação do Evangelho de Cristo, onde se mostra à humanidade que há um Redentor, um Salvador que morreu por nós na cruz do Calvário, levando os nossos pecados. Ele se fez pecado por nós. Ele não podia morrer porque ele não tinha pecado, mas ao tomar os nossos pecados, se fez pecado por nós e morreu como pecador. E sendo Pai, dizendo ao Pai: Pai, Deus meu, por que me desamparaste? Assim morrem os pecadores, desamparados. E, consequentemente, ele teve que ir ao inferno. Assim acontece com os pecadores, eles têm que ir àquele lugar. E pregou às almas que estavam lá em seus corpos espirituais, que foram desobedientes no tempo de Noé. Lá pregou a eles não para salvação, mas como símbolo de que Noé estava certo no que ele estava dizendo à humanidade, que ele viria, que viria o fim da humanidade, viria um dilúvio que destruiria a raça humana. Mas teve uma maneira de escapar desse juízo, dos efeitos desse juízo, e era a arca de Noé. Deus sempre dá uma saída em tempos de juízo. E essa era a única saída que a humanidade tinha entre a arca que Noé estava construindo. E agora Cristo disse que, como foi nos dias de Noé, assim era no dia em que o Filho do Homem se manifestará, se revelará. Portanto, assim como aquelas pessoas antediluvianas estavam nos dias de Noé, no final do tempo, tinha chegado o fim do tempo para eles, eles não sabiam, mas Noé sim sabia, e estava dando a conhecer. Assim também é nesse tempo. A humanidade, o reino gentil e todas as nações chegaram ao final da carreira de todas as nações. Por isso, tantos problemas no campo financeiro, no campo econômico, de todas as nações. Se uma nação quebra completamente, afeta as outras nações. Assim esteve acontecendo nos últimos 2 ou 3 anos e continuará acontecendo, porque o problema não pode se ajeitar. É tão difícil que não pode ser resolvido esse problema, pelo qual virá a Terceira Guerra Mundial. Porque sempre que tem graves problemas econômicos, depois vem uma guerra, e uma guerra é uma praga, um juízo divino que cai sobre a humanidade. Essas pragas estão nas taças, nas 7 taças, e essas pragas vão se repetir nesse tempo final, como as pragas que vieram sobre o Egito no tempo de Moisés. É por isso que o ministério de Moisés estará novamente na terra neste tempo final, conforme Malaquias capítulo 4 e conforme a Zacarias capítulo 4. São os ministérios das 2 oliveiras, de Moisés e Elias, se repetindo no último dia, do qual também fala Apocalipse capítulo 11, versículo 1 ao 14. E para esse tempo, e no final do ministério das 2 oliveiras, a terra terá passado por todos esses juízos divinos e será preparada para o glorioso reino do Messias. Encontramos que depois
do ministério de Elias, tisbita, ao qual disse que no Monte Sinai que retornasse pelo mesmo caminho que tinha ido ao Monte Sinai, que voltasse e ele ungisse Azael por rei da Síria, Ageu por rei de Israel, e a Eliseu por profeta em seu lugar, ou seja, como sucessor. E depois, quando Elias está retornando pelo caminho de onde ele tinha ido para o Monte Sinai, se encontra com Eliseu, que estava trabalhando na agricultura, arando no campo. Coloca o seu manto sobre ele, e Eliseu diz: deixa eu ir lá e me despeça da família para te seguir. E Elias falou: mas o que eu te fiz? Dos três, o primeiro que encontra é o último do qual Deus falou. E depois Eliseu mata os bois com os quais estava arando, e com o arado, a lenha do arado, os prepara, faz digamos uma comida de despedida e se vai. Não deixou nada para voltar, para retornar, não deixou as ferramentas de trabalho, porque ele não voltaria para trabalhar com bois, mas que seguiria o profeta Elias, mesmo que ele não soubesse que ele era o sucessor de Elias. E chegou o tempo em que Elias tinha que ir ao céu, e Deus disse a Elias que vá a um certo lugar, e Elias disse a Eliseu: fica aqui, porque eu vou para outro lugar. E Eliseu falou: eu não vou te deixar, onde tu fores eu vou contigo. Os filhos dos profetas falavam a Eliseu: tu sabe que hoje o Senhor vai levar o teu senhor, a Elias? E Eliseu dizia aos filhos dos profetas: sim, eu sei, calem, eu sei disso. Depois, quando está em Jericó, Elias diz a Eliseu: Deus me manda atravessar o Jordão e ao outro lado, fica aqui com os filhos dos profetas, eles vão te tratar bem, estaria bem. E ele disse: não, eu não vou te deixar. E então segue Elias. Elias pega o seu manto, fere as águas do Jordão, se abrem, e Elias e Eliseu passam em seco. E quando passam, Elias diz a Eliseu: me pede o que tu queiras receber. O que tu queiras que eu faça por ti, peça. Ele já sabia que ele tinha que ir, e Eliseu também sabia que o seu Senhor iria. E Eliseu falou: o que eu quero é uma porção dobrada do Espírito que está em ti. E Elias falou: coisa difícil tu tens pedido. Por que difícil? Porque os profetas não são profetas porque dizem eu quero ser profeta. Isso já está designado desde antes da fundação do mundo por Deus. Não entra um profeta em cena porque escolheu muito ou porque disse eu quero ser um profeta, senão porque está escrito no livro de Deus, o livro da vida, que para tal tempo Deus enviará um profeta à terra, o homem com as duas consciências juntas, ao qual chegará a palavra de Deus para esse tempo, porque não fará coisa alguma o Senhor sem que antes revele os seus segredos a quem? Aos seus servos, os profetas. Essa é a forma em que sempre a palavra de Deus vem para o povo. Essa é a forma na qual os pensamentos divinos são comunicados à raça humana através dos profetas, porque esses pensamentos divinos passam a mente e ao coração do homem, profeta, que Deus envia à terra, e depois ele os capta e os fala. Isso vem a ser a palavra de Deus. Vem a ser a palavra quando são falados por um profeta.
enquanto isso são apenas pensamentos de Deus. Tem um processo para que o pensamento de Deus se faça realidade. Tem que ser falada. E agora, Elias disse: se tu me vê quando eu for tomado do meio de ti, te considerar. Te concederá, senão não. Agora muito menos Eliseu vai deixar Elias. Eliseu deixará Elias. E quando vão falando dessas coisas, vem um carro de fogo, ou discos voadores, como queiram chamar, e arrebatou Elias. E caiu seu manto. Eliseu tomou, e Eliseu clama: meu pai, carros de Israel levaram meu Senhor. Ficou muito triste, mas ele sabia que Elias tinha que ir. E como ainda a Escritura não diz que Elias tinha dito que ele seria profeta em seu lugar, mas eu pedi a porção dobrada, Eliseu já sabe o que quer. E Elias sabe o que tem que dizer. Eliseu, porque Elias já sabia que ele seria o seu sucessor. Assim é que ele foi bem treinado, porque teve um bom professor, um bom mestre. E quando toma o manto de Elias, que tinha caído dele, fica de frente ao Jordão e diz: onde está o Deus de Elias? E fere o Jordão, e se abriram as águas. E os profetas do outro lado, que estavam lá em Jericó olhando, dizem: o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. Ou seja, que o Espírito de Deus que estava em Eliseu, em Elias, não perderam de vista. Os filhos dos profetas agora sabem onde se moveu o Espírito Santo, o anjo do pacto, o Espírito de Elias, que é o Espírito Santo que estava em Elias, agora se moveu a Eliseu. Isso é bem importante, conhecer a trajetória do anjo do pacto, do Espírito Santo. Conhecer a trajetória de Elias, do ministério de Elias, é muito importante, porque a cada certo tempo o ministério de Elias se repete na terra e está ligado a assuntos religiosos e também a assuntos políticos. Depois, podemos ver que Eliseu vem a ser o sucessor de Elias, o segundo Elias, porque é o ministério de Elias que passou a Eliseu. E depois que termine a sua trajetória Eliseu, o espírito de Elias, não vemos até que apareceu João Batista, onde encontramos que o anjo Gabriel fala a Zacarias, o sacerdote, esposo de Elizabeth, uma filha ou uma descendente de Arão, e diz que ele vai, através da sua esposa Elizabeth, ter um filho, e que coloque por nome João, e que virá com o espírito e virtude de Elias. Dá alguns detalhes e diz que não coma vinho, não tome vinho nem cidra, que não tome vinho nem cidra, o menino na forma de criá-lo. Zacarias, sendo que já estava avançado em idade, a sua esposa também, que eram pessoas grandes, pergunta: como pode ser isso? Se já somos avançada idade. Se esqueceu de ler a Escritura que diz que Abraão, quando tinha 100 anos, recebeu ao filho que Deus tinha prometido, e Sara com 90 anos. Porque não tem alguma coisa impossível para Deus. O anjo disse: eu sou Gabriel, que estou diante da presença de Deus, e porquanto não creste no que eu te falei, ficarás mudo até que se cumpra o que eu te falei. E quando se cumpriu, então falou.
podemos ver que o anjo disse ao sacerdote Zacarias que esse filho que vai ter, coloque por nome de João, e que o espírito de Elias, que virá no espírito e virtude de Elias. Aí temos o ministério de Elias por terceira ocasião. Jesus Cristo mesmo disse que João, o Batista, é aquele Elias que havia de vir. São Mateus capítulo 11, versículo 11 em diante. E diz que dos nascidos de mulher não houve nenhum maior que João. E agora, quando Cristo desce do Monte da Transfiguração, no capítulo 17, versículo 10 ao 13 de São Mateus, os seus discípulos perguntam: Senhor, por que os escribas dizem que é necessário que Elias venha? Porque diz que é necessário que Elias venha primeiro. Cristo disse: na verdade, Elias virá e restaurará todas as coisas. Vem para restaurar. Mas Elias já veio e não conheceram. O Elias que tinha que vir naqueles dias veio, e então eles entenderam que era João Batista. Essa é a terceira ocasião na qual o ministério de Elias é manifestado. E depois desaparece da vista e da história o ministério de Elias, quando João Batista é decapitado. Mas quando João Batista viu Cristo, ele falou: esse é aquele do qual eu falei a vocês que viria depois de mim alguém maior que eu. Ele é que vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Eu apenas lhes batizo em água para arrependimento. E ele disse, quando ele diz: veja, aquele da qual tu deste testemunho, quando tu batizava lá no Jordão, do qual tu deu testemunho, agora vem mais pessoas a ele que a ti, e ele batiza mais pessoas que tu. Embora Jesus não batizava senão os discípulos do Senhor Jesus Cristo, João disse: a ele convém crescer. O homem não pode fazer nada, o homem não pode fazer nada senão pelo mandado de cima de Deus. Portanto, a ele convém crescer e a mim minguar. Ao precursor convinha minguar. Ao precursado, o que viria depois dele, convinha crescer. É por isso que vocês encontram na história do Evangelho pouco falado a respeito de João. E Jesus encontramos todo o Novo Testamento. Porque quem tinha que crescer era o que vinha, o Messias. E agora desaparece o ministério de Elias, ou seja, em Israel, introduzindo o Messias a Jesus, que era fisicamente o seu primo. E depois, sob o novo pacto, aparece o ministério de Elias novamente, no meio do cristianismo, na América do Norte. Na sétima etapa da igreja, entre os gentios. E o seu nome é William Marion Branham. Esse foi o Elias precursor da segunda vinda de Cristo. Como disse o anjo a ele no ano 33, quando batizava a pessoa número 17 lá no Rio, lá em Jeffersonville, Indiana. E ele disse o mesmo que João. Quando fala do sétimo selo e do cumprimento para o sétimo selo, diz que o que virá, a ele convém crescer e ao precursor minguar. Por isso ele diz: vão ver não um crescimento, senão um decaimento no ministério que ele tinha.
Nele esteve a quarta ocasião no ministério de Elias em sua quarta ocasião, mas está prometido que estará uma quinta ocasião. Esse ministério virá acompanhado com o ministério de Elias, porque são os ministérios das duas oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias, o ministério dos dois candeeiros que estão diante da presença de Deus, conforme a Zacarias capítulo 4 e Apocalipse capítulo 11, do qual também o reverendo William Branham falou, antes dele saber que o ministério de Elias se manifestaria 5 vezes. Ele pensou que era apenas 4 e, consequentemente, a ocasião que ele estava manifestando o seu ministério nele era a última ocasião, e por isso ele pensava que ele tinha que ir a Israel, mas o anjo disse que não fosse, que não era o tempo. E mais adiante, ele compreende porque é dito, tem que ser conforme a Escritura. E conforme a Escritura, o ministério de Elias indo a Israel, essa é a quinta ocasião com Moisés, como uma das duas oliveiras. E podemos ver o porquê não foi permitido ir a Jerusalém, a Israel, ao reverendo William Branham, embora tinha o ministério de Elias, por sua quarta manifestação. E para isso tem que ser na quinta manifestação de Elias. Está prometido que os gentios levarão o evangelho aos judeus, assim como os judeus trouxeram aos gentios. Trouxeram aos gentios através do ministério do Espírito Santo, através de São Pedro e São Paulo. Portanto, os ministérios de São Pedro e São Paulo são tipo e figura dos ministérios de Moisés e de Elias. Agora, os gentios levando o evangelho aos judeus, como vão ser? E isso é importante. E esse é um dos grandes mistérios para o último dia. Portanto, não vamos perder a trajetória do ministério de Elias, porque vai ser manifestado no último dia por quinta ocasião. E então vamos ver também o ministério de Moisés. Lembrem que está se vivendo um novo pacto. Deus está tratando sobre um novo pacto, e por isso está tratando com a sua igreja sobre o novo pacto, e o sangue do novo pacto é o sangue de Jesus Cristo. Fora do novo pacto, não há outro pacto vigente. Agora Deus voltará a tratar com o povo hebreu no tempo dos 3 anos e meio que faltam à semana número 70, e tratará sobre o ministério de Moisés e Elias. Há um mistério aí, como vai ser isso tudo que vai acontecer, mas vamos deixar isso quieto. O reverendo William Branham falou que algo grande vai acontecer com Israel, e ele disse: eu creio que é um profeta que vai ficar ali com Israel, no meio de Israel. É que o maior sinal de Deus para a humanidade é um profeta. O maior sinal para a destruição do mundo antediluviano era um profeta, Noé. O maior sinal para o Egito, da destruição do Egito, das pragas, ali a libertação para o povo hebreu, era um profeta, Moisés. E assim por diante. E para os dispensacionais era um profeta dispensacional, Moisés, Jesus. E para o último dia tem que aparecer outro para introduzir a dispensação do reino. E agora vigiemos, porque o ministério de Moisés se repetirá juntamente com o ministério de Elias por quinta ocasião. É uma promessa. E o ministério de Jesus Cristo, se repetirá novamente nesse tempo final. Tudo isso está ligado
Há uma grande visão que foi mostrada ao reverendo William Branham, a visão chamada visão da carpa, onde a terceira etapa, a manifestação plena de Deus, vai ser feita uma realidade no meio do cristianismo no último dia. Ele quis tornar realidade essa visão, assim como quis tornar realidade a ida a Israel para pregar, mas nenhuma das duas coisas lhe foi permitida, porque isso é para esse tempo final. O mesmo que quando Cristo leu Isaías capítulo 61, se deteve, onde diz, para pregar o ano aceitável do Senhor, e aí se deteve. Não continuou a leitura que dizia, e o dia de vingança do nosso Deus, porque isso é para a segunda vinda do Senhor, onde será proclamado o dia de vingança do nosso Deus, onde o juízo divino vai ser anunciado e vai vir sobre a raça humana. E sendo que a vinda do Filho do Homem para o último dia será como nos dias de Noé e como nos dias de Ló, os dias de Noé eram dias para cair o juízo divino sobre a humanidade, porque o tempo tinha terminado, e o tempo de Sodoma e Gomorra e no tempo de Ló, o tempo também tinha terminado aos habitantes de Sodoma e Gomorra e cidades vizinhas, e era tempo para destruição, para cair fogo do céu, fogo e enxofre, e destruir aos habitantes de Sodoma e Gomorra, todas essas cidades vizinhas também. Portanto, a vinda do Filho do Homem para o último dia será em tempo na qual a humanidade terá chegado ao fim. É para o tempo do fim. Para o tempo do fim, muitas promessas boas para os crentes em Cristo estão apontadas, mas também os juízos divinos para a raça humana. As pragas se repetirão nesse tempo final. Tenham todos muito boa noite.